breve meditação. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 20. Muito bem, meus irmãos, vamos ler Eclesiastes, capítulo 2, versículo 20. Então eu me volvi e entreguei o meu coração ao desespero, no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Tu sabes nossas necessidades, conheces cada uma delas. Portanto, pedimos humildemente nesta hora, ajuda-nos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre preparados para viver. Muito bem, meus irmãos, essa expressão onde o irmão Brana ele fala na mensagem Desesperos, parágrafo 61. Vamos ler alguns parágrafos desta mensagem e vamos meditar naquilo que Deus tem trazido para nós através do seu profeta, o sétimo anjo. No parágrafo 61 da mensagem Desesperos, irmão Brana diz assim: desespero,
os sinais de sua vinda devem lançar todo o membro de Cristo em desespero agora, acerca de nossas almas e acerca de nosso bem-estar para o futuro. Bem, o que nos adianta ganhar o mundo inteiro? O que fazemos para estarmos vivendo? O que fazemos? O que estamos? Para que estamos vivendo? É uma pergunta, né? Irmã Branda faz. Para que estamos vivendo? Para que você trabalha? Para que você está comendo? Para que você está se esforçando? Para viver. Para que você está vivendo? Para morrer. E você não está preparado para viver até que você esteja preparado para morrer. É um parágrafo muito interessante, né? Porque ele começa dizendo que os sinais de sua vinda deveriam lançar todo membro de Cristo em desespero agora. Agora quando? Agora no tempo do irmão Brana. Significa que os sinais de sua vinda já estavam em evidência nos dias do irmão Brana. E ele afirma: os sinais de sua vinda devem lançar todo o membro de Cristo em desespero agora. Agora, como entrar em desespero? Ele diz: acerca de nossas almas, acerca de nosso bem-estar para o futuro. O que adianta? O que nos adianta ganhar o mundo inteiro? O que estamos? Para que estamos vivendo? É uma pergunta, né? Que eu preciso fazer para mim mesmo e você precisa fazer para você mesmo. Nós aqui no tabernáculo, você em casa, a pergunta é: para que você está vivendo? Para que eu estou vivendo? Para que nós estamos vivendo? Para que você trabalha? Para que você trabalha? Todos os dias, né? Se levanta, vai para o trabalho, enfrenta o trânsito. Se você trabalha todos os dias, bate o cartão. Se você trabalha para você mesmo, se tem escala de 12 dias ou 3 em 3 dias. A pergunta é: para que você está trabalhando? Ou você trabalha? É uma pergunta que deve ser respondida, né? Cada um de nós. Para que você está comendo? Porque cada pergunta é uma resposta sucessiva. Você, ao ser perguntado, é dito: para que você está vivendo? É para trabalhar. Para que você trabalha? Para comer. E para que você está comendo?
Para que você está se esforçando? Aí você resume numa resposta só: para viver. Você vive para trabalhar, para comer e se esforça para viver. Mas o irmão Brenda prossegue e diz: para que você está vivendo? Se tudo isso para trás é para viver, para que você está vivendo? Aí o irmão Brenda responde e diz: para morrer. Que cada um de nós vamos morrer um dia, né? Tem aqueles que são predestinados para não morrer, não enfrentar a morte. Estão tipificados em Enoque, que andou com Deus, uma tremenda intimidade com Deus, que ele não morreu, ele foi arrebatado. Enoque foi o sétimo depois de Adão. Ele representa os predestinados, que eles não morrerão. Alguns não provarão a morte, andarão tanto com Deus que eles não provarão a morte, serão arrebatados. Os que morreram ressuscitarão para estarem no dia do arrebatamento em um corpo glorificado. Então, para que você está vivendo? Para morrer. Aí o irmão Brana diz assim: e você não está preparado para viver até que você esteja preparado para morrer. É uma afirmação forte, uma afirmação bem impactante, porque a pergunta é, sem querer causar medo nos irmãos, né? Sem querer ser sensacionalista, nada disso, mas a pergunta é: você está preparado para morrer? Se hoje fosse seu último dia, se hoje fosse o meu último dia, se hoje fosse o nosso último dia, façamos essa reflexão, façamos essa análise. Porque Mombrana afirma, ele diz: você não está preparado para viver até que esteja preparado para morrer. Eu acredito que esse é o motivo de muita gente, muitos irmãos, não entrarem em desespero ao verem o sinal da vinda de Jesus. Me refiro aos irmãos da própria mensagem, né? Principalmente os irmãos que já conheceram a terceira puxada, conheceram a revelação dos 7 selos, né? Onde a palavra foi aberta, porque nosso tempo aqui na terra é viver, mas viver a vida terrena trabalhando para sustentar a família, para comer, para vestir, para calçar, pagar as contas, e se esforçando a cada dia para tudo isso ser feito. E isso tudo é para viver, ter uma vida mais ou menos, né? Mas a pergunta é: para que você está vivendo? Para morrer, simplesmente para morrer, para nada mais. Aí você não está preparado para viver
até que esteja preparado para morrer. E, lamentavelmente, né, irmãos, a gente percebe o tipo de vida que cada um tem, que cada um vive, e o esforço que cada um faz para viver. E vive para morrer. Agora, a pessoa não entra em desespero mesmo vendo os acontecimentos, vendo as coisas, né? O mundo, o sinal, os sinais da vinda de Jesus, a Bíblia se cumprindo, as Escrituras entrando no seu alinhamento, pois são 3 Bíblias, né? A Bíblia escrita, a pirâmide, o zodíaco, primeiro os astros, o zodíaco, a pirâmide e a Bíblia escrita, e elas estão alinhadas. Mombrana afirma que o zodíaco, a primeira Bíblia, os astros pelo qual os profetas e os demais no Antigo Testamento e lá atrás se baseavam, né? Eram guiados por esta Bíblia que está no céu. Elas declaram o poder, a manifestação, a glória, a majestade e a obra de Deus. O zodíaco começa com a Virgem, falando da primeira vinda de Jesus, que veio através da Virgem, e termina com o leão, falando da sua segunda vinda, que ele viria bradando como leão. E você tem a pirâmide mostrando a primeira vinda, a pedra de esquina, Jesus rejeitado na primeira vinda, e a pedra de coroa, rejeitado outra vez pela igreja laodiceana. E você tem a Bíblia escrita, que traz todo o Velho Testamento apontando para o Novo, profecias falando da sua primeira vinda, profecias falando da sua segunda vinda. É onde o plano da redenção vem para se alinhar com a Sagrada Escritura. A primeira vinda, ele vem para pagar o preço com seu sangue para redimir. A segunda vinda, ele vem com o livro aberto, que é o livro da redenção, para reclamar os seus. Então veja, e tudo isso, irmão Brana diz, desesperos, os sinais de sua vinda deve lançar todo membro de Cristo em desespero agora. É lógico que isso está na alma individual de cada um. Não adianta, não precisa fazer uma campanha de meio-dia, jejum de não sei quantas horas e convocar os irmãos para fazer campanha de uma semana de oração, 40 dias de oração, para tentar avivar os irmãos, porque aquilo está no indivíduo, aquilo é dele, está nele. Que se isso funcionasse, 40 dias de campanha e movimento para cá, culto de oração de meio-dia, se isso funcionasse, as igrejas pentecostais estariam aí dando exemplo. E nós vemos que é diferente a coisa. Isso não muda a vida de ninguém, não faz ninguém entrar em desespero. Então, você consegue analisar e ver as coisas. Hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, você consegue enxergar para que aquela pessoa está vivendo, se esforçando, trabalhando, ganhando seu dinheirinho, com sua família. Para quê?
Você consegue analisar suas postagens no Facebook, suas curtidas, seus compartilhamentos, nos seus status de WhatsApp, os grupos a que pertence. Você consegue ter uma noção da importância da mensagem para esse tipo de gente, para a importância da abertura da palavra, da abertura dos selos, o quanto isso faz sentido e o quanto isso é importante para aquela pessoa. Se está ou não em desespero, ou se está confortável no mundo em que vivemos, onde tudo está de cabeça para baixo, e o que é correto, o que é certo, sendo banalizado, chamado de errado, o que é errado, sendo exaltado como se fosse certo. Então veja, irmão Brana prossegue. Só esse parágrafo é uma pregação para mim, é uma pregação para você, é uma pregação para nós. 61, vou repetir, né? Tem um monte de parágrafos aqui, mas esse parágrafo aqui tem tanta coisa importante que deve ser levada em consideração, haja visto que nós nos julgamos ser filho de Deus, pertencer à mensagem do profeta. Irmão Brana diz: desespero, os sinais de sua vinda deve lançar todo membro de Cristo em desespero agora. Acerca de nossas almas, acerca do nosso bem-estar para o futuro. Bem, o que nos adianta ganhar o mundo inteiro? Para que estamos vivendo? Para que você trabalha? Para que você está comendo? Para que você está se esforçando? Para viver. Para que você está vivendo? Para morrer. E você não está preparado para viver até que você esteja preparado para morrer. É verdade. Agora, é bem verdade que para se entrar em desespero tem que acontecer alguma coisa, né, na nossa vida, para que alguém se desespere, alguém entre em desespero, para que alguém corra desesperadamente. Ninguém se desespera por motivo nenhum. Se não há um motivo para se desesperar, ninguém entrará em desespero. Encontramos na Bíblia vários exemplos de pessoas que entraram em desespero e procuraram, porque a verdade que muitas vezes nós entramos em desespero quando algo acontece na nossa vida e a gente se lembra, né, que tem um Deus, que existe um Senhor sobre todos e por todos. E a gente se desespera. Acontecendo algo na família, acontecendo algo no emprego, e a pessoa então entra em desespero. Mas veja, a Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que entraram em desespero e procuraram a Deus desesperadamente. E Deus pôde de fato ouvir. Por quê?
Porque o Brana diz no parágrafo 74, ainda da mensagem do desespero, diz assim: sabemos que é verdade que Deus irá ao encontro de uma alma desesperada. Sabemos que é verdade que Deus irá ao encontro de uma alma desesperada. Todos nós sabemos disso. Porém, geralmente necessita de algo para nos dirigir àquela desesperança, aquele desespero. Necessita de algo para fazê-lo entrar em desespero. Então, veja, se Deus vai ao encontro de uma pessoa, de uma alma desesperada, e nós sabemos que Deus vai, e sabemos que tem que ter algo, geralmente necessita de algo para que isso nos dirija àquele desespero, necessita de algo para nos levar ao desespero. Será que esse algo já não aconteceu para que nós pudéssemos ser lançados ao desespero profundamente? É uma reflexão que precisamos fazer. Porque veja, a predestinação, eu quero ler aqui com os irmãos na mensagem, na Bíblia, né? Vamos ler aqui a Bíblia. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. A partir do verso 3. Eu espero que os irmãos estejam me acompanhando no meu raciocínio, né? No que eu quero de fato falar. Não é uma pregação para pressionar os irmãos, para fazer os irmãos entrar, numa espécie de um medo, nada disso, apenas isso me veio, como reflexão, porque a gente está vivendo num tempo difícil, trabalhoso, onde filhos se levantam contra os pais, onde já não há mais amor, já não há mais compaixão, onde há soberbos, presunçosos, amantes dos deleites, mais do que amigos, de Deus, zombadores, caluniadores. E parece que a coisa chegou num patamar, numa condição que você olha as pessoas mesmo da mensagem, que parece que não há muita importância mais as coisas, tudo virou costume, Costumamos em ir à igreja, os que vão, costumamos com as coisas. Mas Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, queria ler com os irmãos rapidamente, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não é nos abençoará, futuro, nos abençoou, passado, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. Verso 4, como também nos elegeu, ou escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, quer dizer, não é profano, santos, e irrepreensíveis diante dele em amor. O verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção,
por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. E que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, como nós cremos na predestinação, queria falar um pouquinho, sobre essa questão de predestinação, porque de fato tudo que acontece Deus já viu. Não é surpresa para Deus. Ele não se surpreende com nada que acontece. Mas, veja, fomos predestinados? Fomos. A Bíblia diz que sim. Mas para que fomos predestinados? Veja, a Bíblia responde: e nos predestinou, verso 5, para filhos de adoção por Jesus Cristo. Foi para isso que fomos predestinados, para sermos filhos, por adoção de Jesus Cristo. Fomos predestinados para sermos filhos por adoção por Jesus Cristo. Para quê? Verso 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Fomos predestinados para sermos filhos, para termos a redenção das nossas ofensas, segundo o seu sangue. Verso 11, nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Fomos predestinados para sermos herdeiros. Pois nós temos também herança. Veja, então, nesse quesito, não há como mudar o quadro. O salvo já nasceu salvo, ponto final. Ele foi predestinado para tal. Aconteça o que acontecer, ele no final é salvo. Pois a Bíblia diz que ele foi predestinado para isto. Na presciência de Deus, antes da fundação do mundo, ele viu não só o início, mas o fim. Veja, e nos permitiu vir a esta terra, segundo sua presciência. E ele viu que aqui na terra, tendo o livre-arbítrio que Adão teve, e que eu tenho, que você tem, somos livres para fazermos o que quisermos fazer. Como Adão fez uma escolha, e que nós temos livre-arbítrio para escolher e fazer o que quisermos fazer. Nesse quesito,
Deus não mete a mão. Deus não interfere. Deus não te proíbe, me proíbe de nada. Porque veja, às vezes vamos colocar a culpa em Deus de nossos erros. Ah, eu fiz isso porque Deus viu que tinha que fazer, eu fiz. Estava predestinado para eu fazer. Como se Deus quisesse que você errasse. Deus não quer que eu erre, que você erre, que nós erremos. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Ele não nos predestinou, veja, para tomarmos decisões erradas. Essas decisões erradas são nós que tomamos por livre-arbítrio, espontânea vontade, e arcamos com esses prejuízos e consequências de escolhas e feitos errados. Deus não mete a mão. Veja, Ele nos coloca no mundo predestinados para quê? Para sermos salvos. Isso é o significado da predestinação. Fomos predestinados para ser salvos. Por quê? Porque Ele viu que aqui na terra, eu, você, nós iríamos crer. Isso determinou nossa predestinação aqui. Ele viu que nós iríamos crer na sua palavra. Custe que custar, nós cremos. Como Ele viu, fulano vai crer, predestino ele, escreva o nome dele no livro da vida. Ele, quando nascer, ele já nasceu predestinado, porque eu sei que ele vai crer, por isso eu vou colocar o nome no livro da vida. Ele já é um salvo, porque ele vai crer, por livre-arbítrio, espontânea vontade. Esse é o sentido de predestinação. E nos coloca no mundo com livre-arbítrio para fazermos o que quiser fazer. E o caminho é para cá, você sai para cá, Deus não vai te proibir, Deus não vai me proibir de vir para cá, sabendo que é para cá. Isso, nesse sentido, veja, aí você diz, eu fui para cá porque Deus me viu ir para cá. Sim, Ele te viu lá no princípio que você ia para cá. Você ia errar, mas Ele viu que essa escolha foi sua, não foi escolha dele. E por ser escolha sua ou minha, nós temos que voltar esse caminho e corrigir nosso erro. Às vezes os irmãos estão entendendo o que eu estou tentando dizer. Porque às vezes, eu fui predestinado para fazer este erro. Não. Eu não fui predestinado para fazer este erro. Eu fui predestinado para ser salvo. E nesse quesito, se você nasceu salvo, ou seja, com fé na alma, para crer na palavra de Deus, custe o que custar, você pode ter esse caminho que é para ir para cá. Você foi para cá, você vai pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Mas isso não interfere na fé que tenho na palavra de Deus. Eu vou pagar o preço, você vai pagar o preço, passar por circunstâncias e sofrer, mas no final das contas, eu creio na palavra, você crê na palavra, seremos salvos, não antes de purgar cada centavo. Espero que os irmãos entendam o que eu estou dizendo, porque predestinação é para salvação. A vida terrena somos nós que fazemos. Eu escolho se quero ser isso ou aquilo. Eu escolho se quero fazer isso ou aquilo. Se vou para cá ou para cá. Deus não interfere nisto. É algo individual e pessoal de cada um. Você sabe que a Bíblia tem exemplos e mais exemplos de pessoas que erraram e pagaram o preço e não perderam a salvação, mas sofreram. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Porque até que ponto nós temos livre-arbítrio? Até onde tem o meu livre-arbítrio? O seu livre-arbítrio? Se tudo foi predestinado por Deus,
quero fazer isto, sei que é errado, vou fazer porque Deus me predestinou para fazer. Nada disso, essa escolha é sua, escolha minha, escolha nossa. Sei que não é para fazer isso, mas eu quero fazer e vou e faço. Deus me predestinou. Não, escolha, livre-arbítrio. Deus não interfere, Deus não mete a mão nisso aí. O que Deus mete a mão e interfere é na salvação. Que Ele, como te conheceu aqui, antes de você vir ao mundo e sabia que você ia crer, curte o que custar, te predestinou lá, quando você vir aqui, Deus interfere nesse quesito. Deus dá um jeito de te encontrar, de ir atrás de você. Deus dá um jeito, cria alguma forma para ir ao teu encontro. Nisso Deus interfere, porque se fala de redenção, se fala de salvação, de trazer de volta, como fez com Zaqueu, que sua esposa, irmã Bruna disse, que creu em Jesus e começou a seguir Jesus e obedecer seus ensinamentos, e em casa seu marido Zaqueu viu sua esposa diferente, disse: quem este homem é que mudou a vida da minha esposa? Mas falam mal dele, sacerdotes, pregadores criticam ele, mas minha esposa o segue e ela mudou. Eu vou ver quem é este indivíduo. E foi, subiu na árvore para olhar e ver quem era aquele homem que era criticado, menosprezado, chamado Jesus. E entre a multidão procurando saber quem ele era, em cima da árvore, que era de pequena estatura, a Bíblia diz, e ali procurando, de repente ele ouve: Zaqueu! Ele olha para baixo, era Jesus. Trabalho de quem? Dele. Zaqueu desce nesse encontro pessoal, o leva para sua casa. Você conhece a história e se arrepende de tudo aquilo que fez. Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Veja, predestinação quanto salvação. Mas a vida dele que ele viveu, ele tinha que resolver aquilo. Por isso que nós temos que observar as coisas, irmão. Eu casei com fulano, dei mal com ele, sofro, Deus me predestinou. Não, foi escolha sua. Casei com a fulana, pensei que era isso, Deus predestinou para viver com ela. Não, escolha sua. Mas Deus me viu com ela, te viu. Realmente, Deus te viu lá no princípio que você ia casar com ela. Só que Deus não interferiu, que nós temos livre-arbítrio. Veja, você entende isso, minha irmã, meu irmão? Espero que sim. Prosseguindo aqui, deu para entender isso? Até que ponto temos livre-arbítrio? Até onde nós podemos ir? Muito bem. Espero que sim, porque isso me inquietou muito tempo, isso me inquietou muitos anos, mas entendi que a predestinação está ligada à salvação. Vida terrena, o que eu faço, deixo de fazer, o que leio, o que ouço, o que estudo, minha profissão, com quem caso, com quem você casa, são coisas que não têm a ver com a predestinação, senão com a escolha que fazemos. Porque senão vamos colocar tudo nas costas de Deus, na conta de Deus, quando na verdade não é. Os irmãos entendem isso, né? A coisa boa e a coisa ruim. Por isso que eu acredito que isso aqui
é algo importante, né? O desespero. Desespero para casar, desespero para estudar, desespero para trabalhar, desespero para vir ao culto. Desespero, simplesmente desespero, porque o profeta diz: sabemos que é verdade que Deus irá ao encontro de uma alma desesperada. Todos nós sabemos disso. Porém, geralmente necessita de algo para nos dirigir àquela desesperança, aquele desespero. E geralmente, irmão, o que nos leva ao desespero é algo errado, algo ruim, algo que nos entristece, que nos abala, que nos atinge, que nos sacode, que mexe com nossos sentimentos. Que enquanto tudo está bem, a bonança, a saúde, né? Geralmente ninguém se lembra de entrar em desespero. Tudo está bem. Agora, no parágrafo 75 da mensagem de desesperos, o profeta diz: encontramos em Tiago capítulo 5, verso 15, que a Bíblia disse que é eficaz, a eficaz e fervente, que é desespero, eficaz e fervente oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Quando um homem justo, quando eu falo homem justo, eu me refiro à humanidade, viu, irmão? Que essa questão ideológica de todos para cá, tem que falar homem, mulher para separar. Todos é todos. Fala, já está ali, claro, na língua portuguesa, abrangendo todo mundo, certo? Quando um homem justo, um bom homem entra em angústia, porque se não for assim, um homem justo, um bom homem entra, as mulheres vão entrar em desespero. Então fala da humanidade, o homem fala de humanidade. Quando o homem justo, homem bom, entra em angústia, ou suplício da alma, ou angústia, qualquer uma, eu acho que suplício é uma palavra melhor, angústia ou suplício, qualquer uma que você quiser chamar, angústia, suplício da alma. Porém, uma alma entra em desespero, em angústia, em oração eficaz e fervente, de um homem que pode mostrar o sinal. Isto faz algo. Parágrafo 76. Notem o que a Bíblia disse aqui também, em Tiago 5,16. Confessando nossas falhas, corrigindo, se aprontando para isso, confessar nossas falhas uns aos outros, não tendo nenhuma falha, pedir às pessoas para orar por você, confessando nossas falhas uns aos outros, e orando uns pelos outros. Aí está você, com amor no qual tenho confiança, que posso confessar a você meu erro, e você pode confessar a mim seu erro, e eu o amo o suficiente para orar por você, e você o ama, pode orar por mim, e nós permaneceremos com isso, com uma oração eficaz e fervente, até que seja respondido. Isto é, isso chama-se desespero. Isso é desespero. Isso é o que deveríamos ter o tempo todo. Quero ler Tiago capítulo 5, verso 15 e 16. O Brana cita aqui, né? E a oração da fé
salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É o que Brana está dizendo aqui. Pedir às pessoas para orar por você, confessando suas falhas uns aos outros e orando uns pelos outros. A pessoa não ora nem por si mesmo, quanto mais pelos outros, né? Com amor, no qual tenho confiança que posso confessar a você o meu erro, e você pode confessar a mim. Mombrana disse que nós temos que pedir perdão a quem nós erramos e pecamos. Não é passar aí pedindo perdão para todo mundo. Vem aqui na igreja e levanta a mão e peço perdão para a igreja em nome de Jesus. Você errou contra a tua esposa, vai lá, pede perdão para ela, não é para a igreja. Você pecou contra o seu esposo, vai lá, pede perdão para ele, não é para a igreja. Se você pecou contra a igreja, você tem que pedir perdão para a igreja. Você pecou contra o seu pai, pede perdão para ele. Pecou contra o seu filho, pede perdão para ele. Pecou contra a mãe, pede perdão para ela. Pecou contra o filho, pede perdão para ele. E é quem você deve pedir perdão, a quem você pecou. Então, confessando nossos erros uns aos outros e orando uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Brana disse: isso é desespero. Isso é desespero. E Deus sempre irá ao encontro de uma pessoa desesperada. Aí você olha no Facebook as pessoas postando, né? Você não vê desespero nenhum. Posta sobre política, defendendo um político, defendendo um partido, e você não vê uma postagem sequer da mensagem, da Bíblia. Posta sobre músicas mundanas, não vê um parágrafo da mensagem, um versículo bíblico, não há um compartilhamento de um culto nosso, ou de qualquer outro culto da mensagem que seja, se não for do nosso companheirismo. Aí você vê, as coisas desandam, as coisas não andam conforme planejam as coisas, doenças, problemas, e às vezes a pessoa não sabe por quê. Desespero. Esta é a palavra, desespero. Desespero. Você conversa com uma pessoa que está em desespero, você percebe que ela está em desespero. Sua fala, seu comportamento, você vê que ela está desesperada, está angustiada. A gente sabe que as coisas que hoje acontecem no mundo são de tirar, de fato, a
confiança nas pessoas, né? Confiança nos pastores, a confiança nos irmãos, em grupos e companheirismo. Mas às vezes é um tempo em que se exige muito e se faz pouco. Há muita exigência e poucas atitudes. A esposa exige muito do marido, mas vem cá, o que ela está fazendo? Será que o que ela está fazendo condiz com toda essa exigência? O esposo exige muito da esposa, mas vem cá, o que ele está fazendo? Condiz com toda essa exigência? Ele está fazendo a parte dele como marido para exigir? Ela que exige muito do marido está fazendo a parte dela para exigir? Muita cobrança, né? Mas será que esse que está cobrando está fazendo sua parte? Ou está deixando a desejar? Você vê uma cobrança muito grande do pastor da igreja, muitas vezes. Tem que me visitar, tem que vir em casa, tem que fazer culto. Será que esse que exige muito do pastor está fazendo a parte dele como membro do companheirismo? Está ofertando, está dizimando, está congregando? E às vezes o pastor cobra muito da igreja, mas será que o pastor está fazendo sua parte? Então, são reflexões que nós fazemos, irmão, no tempo em que vivemos, para colocarmos as coisas na balança, né? E olharmos, de fato, aquilo que irmão Brana tem nos ensinado, né? Para que estamos vivendo? Para que estamos nos esforçando? Para viver. Mas para que estamos vivendo? Para morrer. E você não está preparado para viver até que esteja preparado para morrer. Parágrafo 60 da mensagem Desesperos diz assim: então, vendo estes sinais vindo, vendo o Espírito Santo nos tomar ali e trazer estes 7 selos e os posicionar daquela maneira, trazendo as eras da igreja e posicionando-as, então descerem uma enorme coluna de fogo ali atrás e revelar a si mesmo, então descer na próxima coisa sobre os 7 selos e revelá-los, até mesmo os colocando nos jornais e revistas, aqui ó, jornais e revistas, a fotografia, e então entrar e tomar os anjos de Deus, os 7 anjos com 7 mensagens, e confirmar exatamente o que a Bíblia disse. Então, durante aquele tempo, sobe e traz aqueles selos, aqueles sinais, clarões do tempo do fim, e trazê-lo ao povo e lhes dizer o que é
e tudo acerca disto. E o Senhor operando bem ali, mostrando-se presente. E então, exatamente como nesta manhã, vir e requerer aquele sinal sobre cada pessoa. Então vocês são meu povo. Somos povo de Brana. Vocês são os que eu amo. Estes e aqueles que estão ouvindo estas fitas, nós ouvimos as fitas. E assim por diante. Então você vê em que desespero isso me põe. Quando o irmão Brana viu o que de fato era isto, ele entrou em desespero. E acredito eu que é o que tem que causar desespero no eleito, no povo de Deus, os sinais de sua vinda, e saber que o rapto está à mão. Mas como disse e repito, não preciso fazer oração de meio-dia, campanha de 40 dias de oração, para que o povo entre em desespero. Eu creio que é uma revelação individual, Deus com cada um, porque senão será uma manufatura, uma fabricação de membros, robôs. Faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. Quando é algo natural na alma do indivíduo. Veja, uma alma desesperada, alguém desesperado pelo que tem acontecido no mundo. As coisas que estão acontecendo provam que a palavra de Deus é a verdade do tempo em que vivemos. E eu não entendo como as pessoas fazem de tudo em prol das coisas naturais, se esforçam, se dedicam, gastam seu tempo, gastam seu dinheiro no que é natural, se envolve com a religião, se envolve com a política de tal forma, ao ponto de odiar, de brigar com alguém, ofender alguém, por causa da religião, por causa da política, sabendo que a religião é do diabo, sabendo que a política é do diabo, conhecendo a Bíblia, conhecendo a mensagem, e gaste seu tempo, gaste seu dinheiro. E quando a igreja precisa, o companheirismo precisa, a obra precisa, não tem tempo, não tem dinheiro, não se inverte sua dedicação àquilo, ao evangelismo, à mensagem, ao culto, ao evangelismo, pastor? Sim, ao evangelismo. Não sabemos quem é eleito, quem não é. E eu não acredito que todo esse povo da mensagem seja eleito, porque você vê cada barbaridade, pastor casando 2, 3, 4 vezes, diáconos, homens, irmãos, bebendo, fumando, prostituindo na mensagem. Veja, que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude. Precisamos da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, porque temos o que precisamos, o suficiente para que possamos ter de fato a revelação dos 7 trovões. Deus já mandou o seu profeta, Ele não vai mandar
Deus já revelou sua palavra, não vai revelar, não sou eu que vou revelar algo, eu não tenho que trazer uma mensagem nova, uma nova revelação, não, tudo já foi entregue por Deus através do sétimo anjo. Não existe um outro mensageiro que venha fazer algo novo, revelar o que Branham não revelou, explicar o que Branham não explicou, porque Branham revelou tudo, explicou tudo. Aí você diz, Branham não explicou a terceira puxada. Explicou sim. Ele explicou. Quando Deus disse, não diga a ninguém, tu explicou a primeira, saiu o personificador. Explicou a segunda, saiu o personificador. Tu não explicarás a terceira puxada. Aí você diz, então tem que vir alguém para explicar o que Branham não explicou. Mas Branham explicou a terceira puxada, sim. Ele não explicou, veja bem, não explicou a terceira puxada no dia que a terceira puxada estava acontecendo, porque nem ele sabia que estava exercendo a terceira puxada, que está ligado aos 7 trovões, que ele também não sabia que estava pregando 7 trovões, que está ligado ao 7º selo, que ele também não sabia que estava sendo aberto o 7º selo, que está ligado à vinda de Jesus naquele dia e hora, que ele também não sabia que Jesus já tinha vindo. Mas quando em 63, mas quando em 65, você lê a mensagem, 4 são sobre a montanha, 147, 148, ele diz, eu não sabia disso até outro dia, que foi no Monte Pôr do Sol, Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, de 1 a 7. Eu não sabia disso até outro dia. Mas quando o Branham soube, que Deus disse para ele, vire a fotografia à direita, ele soube, você pode ler as mensagens. Que depois que ele virou à direita e viu o que foi Apocalipse 10, de 1 a 7, que era o 7º selo, a vinda do Senhor, que ele tinha pregado 7 trovões, isso mudou a vida do irmão Branham, ao ponto dele falar nas mensagens subsequentes sobre selos, sobre o Monte Pôr do Sol, sobre a nuvem. Você pode ler mensagem 64 para frente, ele refere-se à nuvem, refere-se à fotografia, ele volta e diz o que foi 7 selos. Pode ler as mensagens 64 para frente, ele cita 7 selos, ele cita a nuvem, cita a fotografia, e diz, ali está ele, a suprema deidade, a suprema autoridade, o supremo juiz, o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, para terminar na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, pregada em 27 de novembro de 65, ano da sua morte, um mês antes, ele diz aqui no parágrafo 218, 220 e 20, ele diz assim, 218, o Espírito Santo estava em Lutero, o Espírito Santo estava em Wesley, é a palavra de Deus sendo ungida, e o Espírito Santo retornou ao povo da era e começaram a ter restauração dos dons. Eles descobriram que ao se renderem a Deus, o Espírito Santo falava em línguas através deles, e eles impunham as mãos sobre os enfermos e os curavam, eles dançavam no Espírito. Está vendo? Essa foi a era da reforma, trazendo a igreja de volta à ordem. E a última ordem da igreja foi a colocação dos dons na igreja. Como Lutero colocou a justificação, o Wesley colocou a santificação, os pentecostais colocaram os dons. 220. Mas agora no tempo de Branham, não é agora no meu tempo, porque os irmãos leiam a mensagem, mas agora é a chamada da noiva, como se agora fosse hoje. Agora é a chamada da noiva, agora hoje, no nosso dia. Não, agora no tempo de Branham, quando ele está pregando, ele está dizendo no seu dia. Agora no tempo de Branham é a chamada da noiva. Agora no tempo de Branham é a chamada da noiva. A noiva estava sendo chamada no tempo de Branham, pois agora é a chamada da noiva. Agora é que os 7 selos foram abertos. Eles não foram abertos agora no nosso tempo, foi aberto no tempo de Branham. Agora é que os 7 selos foram abertos. Irmão Branham fazendo menção aos 7 selos,
pode ler as mensagens que vêm depois dos selos, depois que ele soube do que eram 7 selos e a sua importância e sua necessidade, o que foi a nuvem, o que foi a fotografia no Monte Pôr do Sol, ele se refere em todas as mensagens sobre os 7 selos, sobre a nuvem, sobre o Monte Pôr do Sol. Agora que os 7 selos foram abertos, agora que as coisas completas que os reformadores deixaram têm que ser abertas, e somente Malaquias 4 pode fazer isso. Por quê? Porque isto requer a revelação direta de Deus a um indivíduo para fazer assim. Que Deus não trata com grupo. Isso mesmo, não pode vir a um grupo, nunca veio, é um homem. Isso é o que Deus prometeu nas sombras de sua vinda por sua noiva. E prometeu o quê? Isso é o que Deus prometeu nas sombras de sua vinda por sua noiva, um Eliezer. Aleluia. Um que vem atrás para escolher uma noiva para Cristo, o Eliezer. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, o quão importante, quão tremendo de fato é esta mensagem que nós temos ouvido, temos visto no tempo do fim, né? Quão tremendo esta mensagem, que qualidade de mensagem é esta, que de fato nos coloca no patamar do arrebatamento e nos faz descermos a tal ponto de sabermos que nós não somos merecedores disso, não somos dignos de tal mensagem, porque não somos melhores do que ninguém, não somos melhores do que nenhum outro pastor, de nenhuma outra igreja, do que ninguém, mas porque a misericórdia de Deus entrou em cena, e podemos ver a revelação, podemos ver a mensagem, podemos ver a palavra aberta. Oh, meu Deus, que Deus nos ajude, né? Para que possamos nós, de forma a entrarmos em desespero, né? E pedir a Deus graça e misericórdia, para que possamos, cada dia mais e mais, servir a Deus com gratidão no coração, gratidão na alma, confessando nossas falhas uns aos outros, né? Caminhando através da palavra de Deus, preparando para sermos arrebatados, pois nós nos esforçamos para viver, mas para que nós estamos vivendo? Para morrer. E nós não estamos, colocando nós, me incluindo, viu? Porque o Mombrana aqui diz, você não está preparado. Eu não digo você, eu digo nós. Nós não estamos preparados para viver até que nós não estejamos preparados para morrer. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça a olharmos que precisamos